Então, agora a gente vai dar uma olhada em alguns procedimentos básicos, assim, como faz parte do material que está nos editais anteriores, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre a parte de instalação de programas, né? Passar aí nos métodos tradicionais, né? Esse aqui vai ser bem curtinho, tá? Para a gente poder saber, né, quais seriam os métodos, quais são os principais comandos, né? E aí é sempre bom reforçar para vocês aquilo que, né, lá na parte de redes eu falei com vocês. Existem vários comandos, eu não posso chegar aqui e ficar querendo passar todos os detalhes de todos os comandos, com todas as opções, porque vocês vão ficar entediados. Né? Então, passar o caminho das pedras para depois vocês poderem pesquisar e ver mais detalhes de cada uma dessas opções. Bom, obviamente que para você pensar em instalar programas, né, a gente vai pensar, né, que na base de pacote no Linux, né? Então, na realidade, tudo que você tem ali são pacotes. Você vai fazer instalação de pacote. E da mesma forma, a gente tem duas vertentes. Tá? A vertente Red Hat, a vertente Debian, né? Então, né, o Red Hat, Fedora, CentOS, né, e a vertente Debian, né, Debian, Ubuntu e companhia, né? Quando a gente pensa nos pacotes para fazer instalação de programas, no Red Hat você pensa nos pacotes, são nos RPM, tá? E no Debian são os pacotes Debian, tá? Então, ou seja, você vai trabalhar com essas duas ideias de pacote. A questão é que hoje, tanto o Red Hat quanto o Debian, dentro de cada um deles nas suas listas de pacote, eles têm os comandos que te facilitam a instalação de programas, principalmente para resolver as dependências. Porque, assim, aqui a gente está falando em pacote, para a gente poder fazer a instalação de pacote. Perfeito. Tá? Mas esses pacotes, quando você vai instalar, depende de alguma coisa. Porque antigamente, né, quando você ia no método tradicional, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é o make, né, make install, né, quando havia problemas na instalação, você necessariamente tinha que fazer o quê? Você tinha que verificar qual foi o problema, fazer a instalação, resolver aquela dependência. E hoje, com esses pacotes, as dependências, elas são resolvidas automaticamente. Entendeu? Lá, o programa vai lá e... né, dá o jeito dela. Então, né, isso facilita significativamente a instalação. Então, o bicho de 7 cabeças que havia, principalmente no passado, onde você tinha que fazer quase tudo manualmente, hoje, com os pacotes, gerenciadores de pacote, isso facilitou bastante. Tá? Então, como eu falei, principalmente para resolver, tá, a questão de dependência. E, muitas das vezes, o problema que você tinha na resolução das dependências era justamente a ordenação dessas dependências. Porque muitas das vezes, quando você vai fazer a instalação, a dependência ela pode ser a necessidade de você instalar alguma coisa ou a necessidade de você remover alguma coisa. Então, você poderia ter um pacote de um determinado software, de uma versão antiga, né, que você deveria instalar, ou uma versão está recente demais para aquele software que você vai instalar, então você tem que remover. Então, tudo isso gerava uma complexidade muito grande para você poder saber qual é a ordem das atividades que você deveria fazer. Tá? E isso, os gerenciadores de pacote vieram, tá, facilitar. Então, sempre quando falar alguma coisa de dependência positiva, é alguma coisa que você precisa adicionar à máquina, e quando falar em dependência negativa, é que você precisa remover alguma coisa da máquina. Tá? E aí, os gerenciadores de pacote, como eu havia comentado com vocês, você tem os gerenciadores de pacote, né, para o Debian, gerenciadores de pacote para o Red Hat. Tá? Os pacotes Debian, você vai usar o apt-get, né? Da mesma forma, hoje, né, na evolução aí de máquinas, você pode usar só o apt, né? Mas a ferramenta mesmo é o apt-get. Tá? Tem o Aptitude também, que é uma interface para o apt-get. Tá? Sim. Tá? E o RPM, né, que faz instalação. Se a gente for, né, tem aqui, que eu nem coloquei aqui, mas hoje tem o YAST para o SUSE. Tá? Tem o YAST também do SUSE. Então, mas esses aqui são, né, as ferramentas principais aí para você trabalhar com o gerenciamento de pacote. Então, você tem lá o RPM, tá, que é o do Red Hat. E aí, como eu falei com vocês, são várias opções.
né? São várias opções, né? Cabe a vocês depois ficarem realmente olhando opção a opção. Lembrando que eu já comentei, né, em outras aulas, né, de Linux. Eles gostam muito de pegar o detalhezinho daquela opção, daquele comando, para você poder fazer alguma coisa, né? Volta e meia sempre tem uma questãozinha que ali está usando uma diretiva, uma coisa, né, à parte. Só que não dá para passar todas aqui, como eu falei, senão vai ficar totalmente enfadonho, né, em passar todas as opções aqui durante a aula para vocês. Mas, né, você vai fazer o quê? Você tem, né, o comando RPM. Nesse comando RPM você vai ter várias possibilidades. Aqui no caso, você está fazendo uma consulta pelos pacotes RPM. Então aqui, ó, uma consulta. Esse aqui faz uma verificação, né, dos pacotes que você está instalando, né, que está instalado na máquina, com as informações que você tem no repositório. Você tem a opção de fazer a instalação do pacote, a opção de você fazer a atualização, né, de fazer tanto U quanto "-f", tá? Eles têm a mesma ideia, né, de você fazer a atualização, tá? Né, a atualização dos pacotes. Só que a diferença que a gente tem aqui do "-u" para o "-f" é o seguinte: o "-u" ele pode atualizar ou instalar o pacote, tá? O "-f" ele só atualiza o pacote. Ele precisa que já tenha ele instalado, tá? Então, ou seja, né, são várias opções para colocar. Na query, ele é só para fazer uma consulta. Vai fazer uma verificação, né, daquele pacote que você queira fazer a instalação. Então, ele vai fazer uma consulta em cima de todos os pacotes, ou você vai procurar um determinado, que tem uma determinada expressão, tá? Essa opção do Verify, né, ele vai fazer uma verificação comparando o que está no repositório, né, do Debian com o que você tem instalado, né? Então, para você depois talvez fazer uma atualização de algum tipo de pacote, você verificar se algum pacote que você quer realmente está instalado, né? Para você apagar, né, um arquivo, ou melhor dizendo, apagar um pacote, ou seja, vai desinstalar, né, aquele pacote, tá? Aqui você vai no "-install", você vai dizer qual é o pacote que você quer, tá? E ele vai fazer a instalação no pacote. Aí, como eu falei, o upgrade, o upgrade instala ou atualiza, né? O "-f" atualiza, tá? Então, com várias, né, opções. Então, você pode fazer a atualização de todos os arquivos que estão falando. Você pode não... Sim, não é muito o caso, mas você pode, para ele não verificar as dependências. Então, o que eu falei, a ideia do gerenciador de pacotes é justamente te facilitar a instalação, onde ele resolve para você as dependências, sejam elas positivas, sejam elas dependências negativas, tá? Mas, né, você pode, por algum motivo, não querer que seja verificada a dependência. Por exemplo, tá? Eu preciso, né, instalar um determinado, né, pacote, que no processo de instalação ele pode atualizar alguma coisa que eu já tenha. E se ele atualizar, algum outro pacote deixa de funcionar. Ele tem, você vai instalar um pacote XPTO. Ele tem a dependência do pacote ABC versão 3. Tá? Aí ele vai querer instalar a versão 3. Só que se você instalar a versão 3... mas aí... Não, mas aí você pode fazer as verificações antes. Faz as queries antes, faz as verificações, dá uma olhada no man, entendeu? Você pode dar uma pesquisada antes para saber. Por quê? Porque a atualização de um determinado pacote pode inviabilizar, né, o funcionamento de uma outra coisa que você tem na sua máquina. E se você não tiver essa preocupação, você pode ter um software rodando, tá lá, né, a máquina do cara lá que vai sair, vai embora, você tira, dá uma merda, entendeu? E aí fica 30 dias de cadeia, entendeu? Então pronto, aí você escolhe, né, o que você deve fazer. Então aqui seria, né, o exemplo, cara, estou fazendo a instalação, né, lá, "-i", a instalação do pacote, né, full, estou removendo o pacote full, estou atualizando, "-u", ou instalando se ele não tiver, estou fazendo uma consulta sobre esse pacote, tá? Fazendo verificação, né? Então aqui, ó, a verificação para comparar o que tem instalado, né, com a base de dados RPM, tá? Aí estou verificando um pacote específico, estou verificando todos os pacotes instalados na máquina,
Né? Então, são alguns exemplos aí de comandos, né, para o RPM. Como eu falei com vocês, são várias opções. Né? Então, realmente, tem que dar uma olhada com calma, vai olhando, imprime isso aqui, bota, né, junto com vários outros comandos, né, vai botando isso aí preso na parede. Né? O espelho do banheiro, fica olhando, acorda de manhã, vai lá, olha. Tá? Para poder saber, né, né, quais são todas essas opções. Vai ficar doido no final, mas é por um bom motivo. Sim. Tanto para uso, tipo assim, substituição do Windows ali, usar. Não quero, tipo assim, realmente, isentar do Windows. Eu não quero jogo nem nada. Estou usando atualmente o computador só para programação. Olha só, a grande maioria dessas distribuições tradicionais, você vai poder usar elas com essa finalidade tranquilamente. Entendeu? Hã? Sim, tô falando. Sim, então, estou falando, se você for pensar no concurso, o Ubuntu eu acho que não é uma boa, porque as versões mais novas, elas têm várias modificações que não são realistas da prova. É o que eu falei até quando eu estava começando na parte, né, de outros vídeos. Né? A gente tem, né, em algumas distribuições, algumas modificações que ainda não são cobertas pela bibliografia, e isso pode gerar essa confusão. Então, assim, você ficar só no Debian, ou você ficar no CentOS, eu acho que resolveria para você seu problema. O Red Hat é pago. Aí você iria para o CentOS. Debian ou CentOS. Você escolhe qualquer um dos dois. Instala, assim, que até te recomendaria, é o seguinte. Instala os dois em duas máquinas virtuais, mexe com os dois, vê aquele que se sente mais confortável, já que você quer adotar isso como teu sistema operacional padrão, né? Usa os dois, vê qual dos dois que te dá o melhor, né, conforto e parte para ele. Tá? Não se preocupa com o resto. Bom, então vamos lá. Falamos do RPM, agora falar do Debian, né? Que aí é o apt-get, gerência do pacote do Ubuntu, como também do Debian, né? E, né, a ferramenta que você vai utilizar é o apt-get. Então, basicamente, o que você vai trabalhar é dar apt-get e a opção que você quer fazer. Então, você tem lá, update, né? Eu acho até assim, mais fácil do que o RPM, né, em relação às opções, né? Update, install para você instalar o pacote, remove, tá? O purge remove, que eu já vou explicar um pouquinho melhor, upgrade, dist upgrade e o apt-cache search. O que acontece é o seguinte, né, da mesma ideia do RPM, tá? O apt-get ele funciona da seguinte forma, você tem um repositório, tá? Nesse repositório você tem a lista dos pacotes que estão disponíveis para você fazer a instalação, atualização e tudo mais. O update, né, do apt-get, o que ele faz? Ele faz uma atualização da lista de pacotes. Porque quando você instala, né, ele baixa uma lista de pacotes para a sua máquina local. E isso vai ficar lá, tá, nas suas source lists. Né, vai estar lá armazenado. Olha só, eu tenho isso instalado. Só que o programa vai sendo atualizado. Da mesma forma como a gente tem, né? Hoje é muito fácil da gente visualizar isso, porque os celulares hoje usam o mesmo conceito, né? Você tem lá a loja de aplicativos, naquela loja de aplicativos ele fica, né, constantemente, né, recebendo atualização, né? E o teu lá, ou seja da Apple, ou seja do Android, né, eles têm a lista lá na sua conta, está vinculada à lista de pacotes que você tem disponível, tem instalado no seu celular. Né? E aí, quando eles veem que sai uma versão nova, ele diz para você, olha só, tem a versão disponível. Né? A ideia aqui é mesmo, só que se faz isso através do update. O update ele faz a atualização dessa lista de pacotes para você poder saber se você tem algo para atualizar. Mas ele não atualiza. Para você poder atualizar os pacotes, você vai utilizar o upgrade. Tá? Então você atualiza os pacotes, atualiza a lista de pacotes para você depois atualizar os pacotes. Tá? Se você quiser atualizar a distribuição inteira, dist upgrade.
tá? Que aí ele vai atualizar a distribuição. Não só os pacotes instalados, não só os softwares instalados, mas a distribuição como um todo. Vai trocar o kernel, vai trocar tudo ali que tiver, né, novo naquela nova versão. Tá? Se você quiser instalar, install e o nome do pacote. Tá? Normalmente, né, quando você vai fazer a instalação, se você tiver muito tempo sem não fizer o update, para você conseguir fazer a instalação, você tem que fazer o update antes. Tá? Senão, ele não vai conseguir instalar, ele não vai conseguir encontrar o pacote que você quer instalar. Tá? Remove vai remover o pacote. Tá? Só que aqui no remove a gente tem um detalhe. Se eu só colocar remove, ele remove o pacote, mas guarda os arquivos de configuração. Exatamente. Se você quiser apagar os arquivos de configuração, você tem que dar o purge. Aí ele apaga os arquivos de configuração. Tá? Às vezes assim, em laboratório com os alunos, né? O cara começa a fazer a configuração de alguma coisa, porra, esquece a senha que colocou, faz alguma besteira, né? Aí eu falo, ó, desinstala. Se o cara desinstalar assim, remove, aquela senha vai continuar lá. Então, quando ele for começar a instalação, vai dar problema. Então, ele tem que tirar todos os arquivos de configuração. Purge. Aí apaga tudo, aí você realmente vai fazer uma instalação limpa, do zero. A gente dá para mais ou menos raciocinar dessa forma, né? E aqui já seria algo que o Windows não tem, né? Tá. Sim, para ver se tem algum resíduo, que sempre fica, né? Sempre fica. E aqui no caso, né, esse apt cache é justamente você procurar por um termo, né? Você não sabe exatamente o que você quer instalar. Então você dá lá apt cache search, a expressão lá, o termo que você quer procurar, e ele vai lá no repositório e te mostra quais são os pacotes, né, disponíveis. Né? Também a mesma coisa, vai ser 200 mil pacotes, você vai ter que ficar garimpando ali. Né? Talvez você tenha que botar um grep, alguma coisa, para você poder facilitar. E como eu falei, né, você tem o aptitude, né? O aptitude nada mais é do que uma outra interface que você tem para usar o apt-get. Né? O apt-get você vai diretamente na linha de comando. O aptitude aparece uma tela, uma interface, e você vai selecionando as opções. Quero instalar, quero remover, né? E vai gerenciando isso aí. Hoje, como a gente estava comentando no início, né? Hoje já tem até só o apt. Tá? Mas isso aí é coisa já mais recente. Hã? Assim, mas... Eu não uso o apt, beleza, que é mais fácil. Mas já tá tão costume. Exatamente, né? Isso aí você até, às vezes, mudar, né? Demora. Mas assim, independente se você usa ou não usa, tem que saber o que está na bibliografia, né? Aqui o foco, é aquilo que eu falei, né? Hoje em dia aqui a gente não está com o foco de saber o que é o mais recente no Linux, mas a gente tem o foco de saber o que está na bibliografia e o que pode cair. Né? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Né? É a ideia que a gente tem da quantidade de atualizações que a gente vem recebendo nas distribuições atrapalha a gente, porque não necessariamente aquilo que está sendo mais recente, ele está sendo, né, abordado na questão da prova. E outro recurso que você tem na linha Debian é o dpkg. Né? Porque a ideia do apt-get, ele faz o quê? Ele baixa para você o pacote e faz a instalação do pacote. Só que para você poder fazer isso, aquele pacote ele tem que estar na source list, né? Na listas, né, que estão disponíveis para você, né, no repositório lá do Ubuntu. Muitos dos softwares que você vai utilizar, eles não terão, né, e não estarão na source list. Então você vai ter que baixar para fazer a instalação. No RPM você baixa e usa o comando RPM para fazer a instalação. Na linha Debian você tem o dpkg. Tá? Que é o comando que você vai utilizar para fazer a instalação. Então você baixa o pacote, né, lá o .deb, você dá dpkg, -i o nome do pacote, e ele vai fazer a instalação para você daquele pacote. Tá? Também é um comando que tem várias outras opções. E aí depois você cai no método geral. Né? Como às vezes eu brinco, método raiz. Que até agora a gente só viu Nutella, né? Entendeu? O método raiz, né, é fazer o quê? Baixar o código-fonte, né, e instalar tudo do zero.
né? Você vai ter o código-fonte e você vai ter que compilar o programa e instalar o programa manualmente. Né? Quando eu comecei a mexer no Linux, né, há long time ago, tá? Alguns de vocês já estão nascendo ainda, tá? Para ter uma ideia, o Red Hat nem era pago, entendeu? Você usava o Red Hat normalmente. Sim, eu usei, né? Não, era casca grossa, né? Então, o que você faz? Né? Você baixa o código-fonte, né, que normalmente vai estar compactado, empacotado e, né, empacotado e compactado. Lembra, né, que a gente já comentou, o tar, ele é o empacotador, né? O tar ele faz pegar todos os arquivos e diretórios e juntar num único pacote para você poder fazer backup. A finalidade dele quando foi criado é essa, né? Tanto que o tar é de Tape Archive, né? Para você poder guardar em fita, né? Mas ele não compacta, né? Para compactar você vai ter que botar lá, né? Usar um compactador. Então, quando está o tar GZ é porque ele está empacotado e compactado, né? Risco? Por quê? Mesma coisa que você baixar um instalador, você baixar qualquer outra coisa. Você tem que confiar naquela tua fonte, né? Então, né, se você vai baixar o código-fonte, dependendo onde você vai baixar, o cara vai ter lá disponível para você o hash do arquivo. Você compara o hash e vê se ele foi adulterado ou não, né? E aí eu vou levar para você agora uma outra vantagem. Como você vai baixar o código-fonte, você pode abrir o código-fonte e analisar para ver se tem algum problema. Diferente de quando você vai instalar um pacote. Você vai olhar o que tem lá dentro? Não. Então, se você não vai olhar o que tem lá dentro, é mais arriscado para você botar uma coisa que é totalmente caixa preta, que você não sabe quais são as funções, do que você baixar um código-fonte, onde você tem a possibilidade de abrir, olhar, examinar o código e ver, pô, olha só, esse negócio aqui eu não gostei não. Não vou instalar por causa desse negócio aqui. Tá? O problema, né, que a gente tem de fazer dessa forma é aquela questão das dependências. Por quê? Quando você vai baixar um código-fonte desse, ele normalmente vai precisar. Ele precisa da biblioteca tal. Aí você vai ter que ficar baixando as bibliotecas e vai instalar. Aí você vai fazer a instalação, vai fazer, né, dar erro. Qual é o erro? Por que aconteceu isso? Aconteceu isso por causa disso. Então, vou lá, altera, não sei o quê. Então, às vezes, para você fazer uma instalação dessa aqui, no método tradicional, você pode levar dias, né, tentando resolver as suas pendências. Tá? Mas você tem a vantagem de você poder olhar o código-fonte e como você está compilando para a sua máquina, você vai ter aquele código otimizado para a sua máquina. Né? Bom, como é que você faz para fazer a compilação? Né? Você trabalha basicamente com essas três fases. Configure, make, install. Esse configure, ele entra na fase de, como o próprio nome diz, de configuração do que você vai instalar. Então, dependendo, né, aí é caso a caso, depende de cada programa, não tem como generalizar, ele vai aparecer para você na tela algumas opções perguntando, né, algumas customizações. Qual é o local que você quer instalar, aonde você quer guardar, onde você quer colocar a biblioteca, onde você quer não sei o que, qual é o valor que você quer para tal parâmetro. Ele começa a fazer um monte de perguntas para você, de acordo com o software que você vai instalar. Como eu falei, não posso generalizar para vocês aqui, mas ele vai dar opções, né, de configuração do programa que você quer instalar. E muitas das vezes, nessa própria fase de configuração, ele já pode fazer uma checagem para ver se ele precisa de alguma coisa que você não tem instalado. Né? Obviamente que a primeira coisa que você vai ter que ter instalado na máquina é o GCC, que é o compilador. Tá? Então você vai ter que ter lá o compilador, os cabeçalhos, lá, os sources do kernel. Tá? Aí faz a configuração. Depois de fazer a configuração, você vai para a etapa de compilação. Então, tem um arquivo makefile, né? Dentro desse pacote aqui tem um makefile, né? E aí quando você dá um make, ele vai lá e começa a compilar o programa. Vai compilando, vai aparecendo várias mensagens na tua tela, você vai ficar lá olhando, né? Esperando para aparecer, esperando não, rezando, né? Para não aparecer erro, né? Que quando aparecer erro vai dar um problema, né? Então vai passando, né? Aí ele compilou. Né? Mas enquanto ele compilou, ele basicamente, né, quando você faz a compilação, você está fazendo o quê?
você está criando os arquivos objeto, né? E dependendo se você vai criar algum binário que seja, né, o executável daquela tua aplicação, ele está passando pela fase de link edição para poder juntar, né, o objeto com bibliotecas e tudo mais para gerar teu executável. Então ele está fazendo esse processo. Agora, o make install é que de certa forma ele vai fazer o quê? Ele vai pegar tudo aquilo ali que foi gerado e vai colocar ele nos locais corretos para você poder fazer a execução do programa. Tá? Então essa que é a coisa que tem. Configura, compila e faz a instalação, né, dos programas, né, daquilo que foi compilado nos locais corretos para a partir daquele momento você poder utilizar. Tá? E como falei, né, rezando para quê? Não dê erro. Deu erro, aí você vai ter que garimpar, olhar log, olhar a tela, né? E, né, como estava comentando, né, isso, versões antigas aí do Red Hat, você suava às vezes para fazer a instalação, né, de alguns pacotes. Tá? Hoje, para assim, questões aí de aplicações básicas, tudo você resolve hoje com pacote. Você faz isso aqui, realmente é uma coisa muito específica que você queira baixar, entendeu? São poucos os casos aí que hoje em dia você acaba tendo que passar por esse suplício, não é processo, é suplício mesmo. Tá? Até você conseguir fazer a compilação. Aí a questão prática, né? É o seguinte, que eu falei com vocês, né? Para poder, por exemplo, compilar, eu tenho que ter o GCC. Tá? Ou na linha Debian aí, uma coisa que a gente tem que ajuda bastante, que você com o apt-get, você tem um pacote chamado Build Essentials. Tá? Então você dá um apt-get, instala o Build Essentials. Esse Build Essentials ele instala o básico para você poder fazer instalação de pacotes, para você fazer tarefas básicas de programação no teu sistema. Né? É Build Essentials. Né? Ele instala compilador, cabeçalhos, blá blá blá, e você consegue se divertir ali. Tá? E esse processo aqui, né, hoje em dia, né, a gente comentou ali no apt-get que você tem a possibilidade de fazer a atualização da distribuição. Tá? Mas, né, se você quiser, você também pode fazer a atualização só do teu kernel. Você pode recompilar o teu kernel. Então vai ser a mesma ideia de processo. Você vai ter que baixar o código-fonte do kernel que você quer utilizar, tá? Configure, ele vai entrar nas configurações do kernel, você vai poder customizar o kernel para a tua máquina, tá? Compilar, instalar e depois você vai lá no gerenciador de boot, que a gente vai falar depois no processo de inicialização, marcar para que você possa carregar, né, a nova imagem do kernel, né, para a tua máquina funcionar. Tá? E isso que eu acho que assim, é legal no Linux é justamente essa possibilidade, né? Você fica bastante flexível de você poder atualizar só o kernel, atualizar pacote, né? Diferente do que a gente está acostumado no mundo Microsoft, onde para você atualizar o kernel você tem que ter uma nova versão do Windows, né? Para ele poder te colocar. Se eu quero mudar alguma coisa, eu tenho que esperar o Microsoft fazer alguma coisa. Aqui não, a gente tem muito mais flexibilidade. Agora, obviamente que também dá mais trabalho. Tá? Não dá para pensar que vai ser tão, né, amigável. Tá. Então, isso aí que a gente viu até agora foi o quê? A parte de instalação de pacote. Tá? Seja, né, método Nutella, né, utilizando os gerenciadores de pacote, né, que a gente tem. Método, né, raiz, que é você baixando o código-fonte, né, e fazendo a instalação do código-fonte. Tá? Aí onde você vai ter que resolver as dependências manualmente. Bom... com isso fechamos a instalação de pacote. Agora a gente vai partir, né, para o nosso último assunto, né, relacionado ao Linux, seguindo a sequência que a gente está utilizando aí das aulas. O que a gente vai ver agora? Tá? Dentro da parte de Linux, o que a gente vai ver é a parte de inicialização. Tá? O processo de inicialização. Quando você, né, passa pelo processo de inicialização, hoje, várias distribuições, elas te deixam mais tranquilo. Por que eu falo que deixam mais tranquilo? Porque a maioria das distribuições hoje, quando a máquina inicializa, eles botam uma tela, uma splash, né, com a marca daquela distribuição e você não vê nada que acontece. Né? Então você fica tranquilo, tu não tem nem ideia do que está acontecendo. Mas quando você pegar as versões mais raiz, da mesma forma, né, aí quando você vai ver o processo de inicialização, você fica desesperado. Por quê? Porra, é uma porrada de letrinha passando, né? Passando na tela, tu, caraca, que negócio é esse? Um monte de coisa aparecendo, entendeu? E aí o cara que não está acostumado, ele se assusta, né? Entendeu? Por quê? Porque realmente o processo de inicialização não é um processo trivial.
Né? A Microsoft, ela esconde isso desde sua origem, praticamente. Né? Quando você vai inicializar, fica lá uma telazinha Windows carregando, papapá, né? E a diferença é que, às vezes, hoje em dia já está muito melhor, mas no passado, às vezes, ficava 10 minutos, né? Carregando. Hoje, o Linux ele tem menos... Né? Isso acontece com menos frequência, né? E aí, obviamente, que se você quiser sair da tela da UESC, você sai da tela o splashzinho de boas-vindas e você consegue analisar o que está acontecendo. Tá? Então, facilita. Bom, então vamos lá. O processo de inicialização, né? A gente diz que ele é o chamado bootstrapping. Não é à toa que, quando a gente pensa no DHCP, ele é um protocolo de bootstrap, é um protocolo de inicialização. Tá? Então, bootstrapping é o processo que a gente tem de fazer essa inicialização. É o processo que a gente tem de pegar. Né? O que a gente quer fazer é pegar o quê? Pegar, né, o kernel e carregar ele em memória. Então, para que a gente tenha uma máquina rodando, o que a gente tem que fazer é isso. A gente tem que pegar o kernel do sistema operacional, colocar ele em memória para ele poder fazer, né, as tarefas dele. Né? E o Linux, como qualquer outro sistema operacional, ele vai ter, mais uma vez, o kernel, né, o núcleo do sistema operacional, onde você vai ter as tarefas básicas, né, para que a máquina seja executada. O que são as tarefas básicas? Gerenciamento de memória, gerenciamento de processos, gerenciamento de entrada e saída. São funções básicas do sistema operacional, né, para que você possa usar a máquina. Só que elas sozinhas não vão te dar nenhuma grande finalidade de você usar um computador. Né? Você vai precisar que você carregue outros processos, que são os processos que vão ser utilizados pelo usuário comum. Porque essas tarefas básicas do kernel, o usuário não vai mexer. Ele não vai usar no dia a dia dele. Né? Ele vai usar são os processos, são os aplicativos, os pacotes que você instalou para você poder, né, usar a máquina. Então, dentro dessa ideia de processo, justamente vai acontecer isso. A primeira coisa que a máquina vai ter que fazer no processo, né, de bootstrapping é pegar o kernel e carregar o kernel em memória. Carregou ele em memória, reservou uma área de memória para o kernel, aí a partir dali você vai começar a executar outras etapas. Tá? E aí, né, de forma geral, tá, você vai pegar o processo de inicialização do Linux, você vai separar esse processo em 6 etapas. Tá? Você vai ter o carregamento do kernel em memória. Você vai começar, depois que você carregou em memória, você começa a poder fazer o quê? Você começar a verificar os dispositivos. Né? O que você tem instalado na máquina e poder ativar esses dispositivos. Né? É nesse processo aqui, nessa região de por aqui, dessa etapa, é onde os drivers são carregados. Não estou dizendo os drivers serem instalados. Você instala os drivers para que você possa ter o hardware instalado. Mas a partir do momento que você tem o driver carregado, né, o que vai acontecer? Você carregou o kernel e você vai puxar, né, os drivers para que você consiga ativar a placa de vídeo, para que você consiga ativar o chipset da sua placa, né, da placa-mãe, para você conseguir ativar a placa de rede. Né? Então você vai carregando, né, detectando e configurando os dispositivos e, obviamente, com isso você vai carregando, né, os drivers para a máquina poder funcionar. Depois você vai chamar para os processos chamados sistemas espontâneos. Tá? Porque depois a gente comentou um pouco disso quando a gente falou na parte de gerenciamento de processos. Tá? Então o que acontece? Depois que você faz essa fase de carregamento, de identificação de hardware, né, você carrega um processo inicial. E a partir desse processo inicial, você vai começar a criar processos filho. Mas você vai ter um processo inicial lá, que é o gerenciador de tudo. Aí você vai criando depois outros processos. Aí você vai passar pela fase da criação desses processos espontâneos. Tá? Se você estiver operando no modo manual, você pode ter a intervenção do operador. Né? Acredito que nenhum de vocês, né, tenham feito isso, mas você pode em algum momento pedir, você entrar para fazer o boot manual e você pedir, olha, agora eu vou fazer isso, eu quero fazer essa atividade, é uma opção que você tem. Então seria essa etapa aqui. Tá? Depois você vai para os scripts de inicialização. Quando a gente, por exemplo, falou na aula de redes, né, sobre a parte de inicialização de serviço, a gente ia lá no /etc/initd network. Né? Ali são os scripts. Então você vai passar ali pelos scripts e, de acordo com o modo, né, com o run level que você estiver utilizando, ele vai carregar um conjunto de scripts para que você possa fazer com que os processos de serviços, né, sejam adequados àquela sua necessidade.
Tá? Então, executa os scripts e depois você vai lá para o modo multiusuário. Aí, né, você tem a tela de login, vai colocar teu login e senha e parte para o abraço. Tá? De forma geral, o processo, né, é esse que vai acontecer. Se a gente for fazer uma comparação, né, com outros, né, sistemas operacionais, com outros ambientes, né, a gente, né, tem alguns detalhezinhos a mais, mas de forma geral, qualquer sistema ele vai carregar dessa forma. Você vai carregar o kernel, você vai ter que identificar os dispositivos, carrega os drivers, inicializa os processos iniciais, carrega os serviços e depois entra a tela de multiusuário. Então, ele basicamente, esse processo que está aqui, ele pode se aplicar de forma genérica a praticamente qualquer processo, qualquer sistema operacional. Tá? Então a gente viu aqui as etapas, né? De forma resumida, o que vai acontecer? Ligou a máquina. Tá? Quando você liga a máquina, você tem na sua placa-mãe, né, o software para você poder inicializar a placa-mãe. Tá? Então, ou seja, lá na ROM da sua placa-mãe, ele vai pegar a BIOS, tá? Vai verificar, né, o que você tem, né, na tua placa-mãe para você poder inicializar a placa. Nesse processo de inicialização da placa, ele vai fazer o quê? Ele vai puxar o carregador de inicialização. Porque o computador, você comprou o computador, não tem nada instalado, a placa é burra. O computador é burro. Né? O computador não sabe fazer nada. Você tem que dizer o que ele tem que fazer. Ele serve para você fazer uma automatização. Então a placa-mãe é a mesma coisa. A placa-mãe não sabe. Ela sozinha ali, ela não sabe, né, quantos HDs, quantos CDs, nada disso. Ela precisa ser inicializada. Então você vai correr a ROM, a BIOS vai entrar para poder puxar o gerenciador de inicialização. Tá? Lá no gerenciador de inicialização, que no caso, né, quando a gente fala em gerenciador de inicialização no Linux, a gente tem a versão que era muito utilizada no passado, que é o Lilo, né, e hoje você usa muito o Grub. Tá? Tanto num quanto no outro, independente da versão, independente do arquivo de configuração, o que você tem ali? Você tem um local onde você está colocado, né, o kernel. Ele está indicando para você aonde você vai buscar a imagem do kernel. Normalmente, dentro do diretório boot. Né, o /boot é onde normalmente está o kernel. Né, então, no gerenciador de inicialização, ele vai mostrar o caminho, como ele vai montar o disco, né, para poder chegar nesse kernel e carregar o kernel em memória. Tá? Esse processo que vai acontecer. Em máquinas antigas, aí eu falo antiga, é antiga, né? Não é antiga de 5 anos atrás, é antiga de 20 anos atrás, né? Você tinha até um problema, por quê? Para você conseguir fazer esse processo de inicialização por questões de endereçamento, você tinha que ter a certeza de que a partição boot, o kernel do Linux, ele tivesse nos primeiros setores do HD. Então, o que você tinha que fazer na época? Né? Você tinha que não só simplesmente, né, instalar com uma partição raiz e uma partição swap. Não, você tinha que instalar com a partição boot. Essa partição boot tinha que ser a primeira do disco. Uma partição primária e a primeira do disco. Para quê? Para que o carregador, né, a BIOS, junto com lá o gerenciador de inicialização, ele conseguisse chegar nessa pedaço do disco, ele conseguisse endereçar, porque você tinha uma limitação de endereços, de hardware, e carregar o kernel. Senão ele não conseguia enxergar o kernel e não conseguia carregar o kernel. Né? Porque ele podia, né, no processo de instalação, ele jogar o kernel para trás, né, para setores mais distantes, e a máquina do processo de inicialização ele não conseguia, né, carregar. Né? Processo de inicialização, assim, a gente até aqui fazendo um parêntese, né? A gente no processo de inicialização da placa-mãe, não é do computador, a gente durante muito tempo ficou basicamente com o mesmo tipo de inicialização de ROM, né? Parecia aquelas telas comuns. Agora que começou a aparecer outros mecanismos, né? Aqui o F, entre outras coisas, para poder fazer o processo de inicialização. Mas no passado, né, que era muito mais limitado, você tinha esse problema. O boot tinha que ser uma partição. Tá? Então vamos lá. Pegou o código que estava dentro da ROM, rodou a BIOS, né, fez a verificação de sistema, aquele post, né, que também no passado você vinha lá a contagem de memória, né, ficava contando a quantidade de memória, verificar se está tudo ok, foi lá, carregou, fez o carregamento do gerenciador de inicialização, foi lá no boot para pegar o kernel e fazer com que você consiga carregar o kernel em memória. Até agora,
A única coisa que, basicamente, eu estava preocupado em fazer era arrumar um jeito de encontrar o kernel guardado em disco. Encontrei o kernel guardado em disco, agora eu vou pegar esse kernel e vou fazer o quê? Né? Vou colocar ele em memória. Coloquei ele em memória, vou fazer o quê? Vou verificar o hardware. Aí aquela ideia que eu falei com vocês, aquela etapa. Agora eu vou começar a identificar o hardware. O kernel carregou, em memória, opa, beleza, estou em memória, agora vamos olhar. Vamos olhar o que eu tenho aqui de hardware. Vai começar a olhar e conforme for, né, vai carregar os módulos que são necessários. Então, quando você fala em módulos, tá, você vai ter lá, né, os comandos lsmod, depmod, né, insmod, que são comandos que você vai utilizar para poder fazer o carregamento de módulos. Tá? Long time ago, né, você, por exemplo, a rede não era ativada por padrão. Então você tinha que instalar o módulo de rede, carregar o módulo de rede para fazer ele funcionar, senão ele não conseguia reconhecer a placa de rede. A rede era um troço, né, extraterrestre. Né? O máximo que você usava a rede era entre coqueiros, na beira da praia. Né? Então, né, isso foi mudando. Então, através do carregamento de módulos, você vai carregar os módulos, né, para você poder fazer identificação de hardware e monta a partição raiz. Então, você vai pegar lá o seu HD, né, no seu HD você especificou, né, assim, considerando o mínimo necessário, né, a parte de swap e o raiz. Aí ele vai lá, né, então carregou em memória, reconheceu o hardware. Dentro do hardware que ele reconheceu é o disco. Tá? Então, lá no processo de sinalização, ele vai ter lá, né, dizendo que o /dev, por exemplo, SDA1, ele tem que ser montado nele o raiz. Foi lá, montou o raiz, monta o raiz somente em leitura. Tá? Monta somente leitura, para ele poder, a partir dali, né, fazer carregamento das outras informações. Tá? Aí, lembra que a gente comentou... Tocou, 10h50. Pensei que estava acabando já. Tá assustado. 10h50 ainda. Não, porque quando tocou, eu falei, pô, acabou. Agora tá com esses dois intervalos. Vocês querem parar? Não, né? Acabamos parando. Vamos embora. Então, olha só. Aí lembra que eu falei que tinha aquele negócio dos processos espontâneos? Né? Então, na realidade, tudo que vai acontecer é o seguinte. Até agora, basicamente o que você fez... né, foi o processo de carregamento do kernel em memória. Quem já tiver máquina instalada, tá, e for ligar a máquina hoje, assim que a máquina ligar, dá o ESCzinho para sair a tela de splash, você poder ver. Né, quando aparece aquele monte de letrinha no início, né, que porra, roda muito rápido ali, difícil de você conseguir observar, ali você está no processo de carregamento do kernel. Tá? Aquela parte inicial ali está carregando o kernel. A partir do momento que você vai carregando o kernel, tá, você não tem muita coisa a fazer, você meio fica refém da tua máquina. Até chegar ao processo init, que é o processo pai. É o pai de tudo. Tá? Esse processo init, ele vai ter identificador de processo 1. Então ele está lá com o processo 1. E aí, a partir desse cara, ele vai começar a criar todos os outros. Ele vai dali e vai começar a criar, né, todos os outros processos. Ele vai fazer uma coisa que a gente fala que é uma ação que você tem no Linux, que é o chamado fork. Tá? O que é o fork? Você tem um processo, tá? E aí nesse processo você tem várias coisas para fazer, várias linhas. Tá? Aí numa linha você tem o quê? Você tem lá o fork. Quando você faz o fork, o que ele está fazendo? Ele está do processo pai, ele cria um processo filho. Aí esse aqui vira o processo pai, esse aqui é o processo filho. Tá? Esse processo pai é o init. Ele tem o identificador 1, PID 1. Aí ele vai criar um processo filho. Esse processo filho, né, como está aqui, pode ser o gerenciador de redes, pode ser o cron, o agendador de tarefas, pode ser o CUPS, pode ser o ACPID, pode ser qualquer outro processo. Ele vai criando, ele vai ter vários forks. E ele vai criando vários processos filhos, que são os processos necessários
para que o seu sistema operacional funcione. Você vai precisar, né, do agendador de tarefa, você vai precisar do gerenciador de rede, você vai precisar do gerenciador de impressão, e ele vai inicializando, né? E aí é uma coisa interessante, né? Porque ele vai, para isso acontecer, durante o processo de init, eles vão ter vários forks. Para criar, cada fork cria um processo filho, né? Então esse processo filho aqui, ele vai ter um PID, 1, 2, 3, 4, esse aqui vai ter um outro PID, 2, 3, 5, 6, esse aqui vai ser o PID 1603, mas vários deles vão ter como PPID 1. PPID é o processo pai, indicando que é um processo pai. Então ele está indicando quem é o processo pai. Só que aí é uma coisa que acontece. Toda vez que eu tenho um fork, o que acontece? O processo que gera o fork, ele cria um processo filho. O processo filho, ele tem o mesmo código do processo pai. Então, quando você cria esse processo filho aqui, tá? Ele vai ser igual ao processo pai. E aí depois, né, dentro dessa codificação, a gente não vai entrar em tantos detalhes, que isso foge aí do que vocês precisam para a prova, né, mas ele vai ter uma codificação onde ele vai entrar, depois do fork, uma diretiva chamada exec. Existem vários execs, exec v, exec l, exec p, né? Esse exec, o que ele faz? Ele vai fazer com que você carregue nesse processo o que você quer rodar. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja usando o execv, eu vou usar aqui de forma genérica, sem se preocupar em detalhes, né, dos parâmetros, porque isso foge para vocês aí na prova, é mais para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Ele vai ter aqui o execv cron. Então, quando ele faz um fork, ele cria o filho, né? Então o init1, ele cria o processo filho, e ele quer que rode o cron. Então, depois disso aqui, ele vai ter um execv cron para quê? Para que ele aqui dentro, ele pegue o cron e jogue o cron lá dentro. Aí agora aqui virou o processo cron. Aí vai ter um outro processo, que é o exec v cups. Então, ele vai carregar o cups. Aí ele vai fazer o quê? Chegou nesse, ele deu o fork, criou o processo filho, deu o execv cups. Então, ele joga o cups aqui dentro. Tá? Aí, né, mesma coisa, deu outro fork, né, vai ser o ACPID, aí vai lá dar o execv ACPID, e ele vai carregando nesses processos filhos os programas que você quer que sejam executados, tá? Para tudo ser carregado junto com o sistema operacional, tá? E, né, isso aqui é a ideia geral. Tá? Só que você basicamente trabalha com 3, né, vertentes para o initd. Né? Depende da versão, da distribuição que você vai utilizar. sysv, upstart e o systemd. São 3 formas, são 3 implementações diferentes do init. Mas o conceito que você tem por trás dele é isso aqui. Cria um processo pai, o pai de todos, que é o PID1, e dele você vai criando processos filho. Tá? E depois que você, né, carregar tudo isso, né, esse initd, a gente daqui a pouco vai ver que ele vai se destrinchar em vários outros pedaços. Tá? No final você vai fazer o quê? Vai carregar o servidor gráfico, né, e vai colocar esse servidor gráfico. Né, por mais que a gente possa confundir, esse servidor gráfico que vai ser carregado com a tela de login, ele pode ser só tela preta ou pode ser entre janelas, né, porque a tela preta é gráfico. Só que é um gráfico de linha de comando. Tá? Então você pode ter um terminal gráfico, uma GUI lá, que é uma interface gráfica, que é só linha de comando, ou eu posso ter uma GUI que vai ser uma interface de janelas. E aí, dependendo do sistema que você estiver utilizando, não só dependendo do sistema, dependendo também do RAM level que você vai utilizar para poder fazer o carregamento. Tá? E aí, né, a gente pode fazer, como a gente comentou ali naquelas etapas. Lembra que eu tinha uma etapa que eu comentei ali, que era o processo de intervenção do operador. Então, todo esse processo ele pode ser automático, que 99% da vida de vocês vão fazer dessa forma. Tá? Até posso dizer que 99,99999% das vezes vai ser dessa forma. Ou você pode, né, fazer de interface manual. Então, a partir desse momento aqui, no manual, o que vai acontecer? Ele, de alguma forma, ele vai passar esse controle para o operador, para que o operador vá fazendo as etapas.
Isso vai ser mais interessante fazer, né, quando você quer entrar ali no modo monousuário. Deu algum problema, alguém fez, né, besteira na máquina. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar no modo monousuário, modo de recuperação, você vai carregar aquilo que você quiser carregar e você vai corrigir o problema que tem no teu sistema. Né, algumas das atividades, né, de manutenção do Linux, você não consegue fazer com a máquina rodando no modo normal. Então, você tem que entrar no modo monousuário, modo de recuperação, você vai lá, vai dar os comandos, vai recuperar, né, e resolve o problema. A semelhança que eu posso colocar no mundo Microsoft é quando você bota na Microsoft para inicializar no modo de segurança. Né? Às vezes você não consegue fazer algumas coisas no modo normal, você reinicia a máquina, bota ela no modo de segurança e vai usar. Então é a mesma ideia. Só que aqui é mais raiz. Tá? E assim, colocando também de forma geral, 99,99999% da população mundial nunca vai fazer isso. Até mesmo que o trabalho vai ser tão grande que às vezes o cara vai preferir reinstalar a máquina. Entendeu? O cara vai reinstalar e resolver o problema dele, né, do que ele entrar aqui e saber como é que ele vai ter que resolver o problema. Aqui... em termos, né, porque muitas das vezes o que ele tem pode estar numa outra partição, ele não precisa nem se preocupar com isso, né, é só não formatar a partição que ele quer. Tá? Bom, né... Aí agora até agora, por incrível que pareça, a gente está vendo de forma resumida. Tá? A gente agora vai começar a detalhar um pouquinho mais o processo. Né? Então a gente viu, né, o processo todo que a gente estava comentando foi fazer o quê? Foi o processo de inicialização ocorrendo até chegar na interface gráfica. A gente viu de forma resumida. Agora a gente vai começar a detalhar, né, expandir um pouco mais, né, esses conceitos. Tá? E vimos que a gente vai, né, trabalhar em cima, de certa forma, entender como é que funciona o modo automático. O manual é um problema, não dá para você querer agora, né, colocar, porque cada caso é um caso. Tá? Então, lá, a primeira coisa que a gente comentou é justamente você fazer o quê? Você colocar o kernel em memória. Então, o kernel em memória... né, ele vai ser normalmente carregado VM Linux ou /boot VM Linux. Então, se você quiser saber conhecer o kernel, né, do Linux, tá, saber onde é que ele está, procura por esse cara aqui, ó, VM Linux. Isso aqui é o kernel. E aí que é interessante, né? Você, por exemplo, no mundo Microsoft, quando você faz a instalação, né, você termina a instalação, você gastou lá 10 GB, 20 GB, 50 GB de HD, né? E você não consegue efetivamente saber assim, poxa, onde é que está o kernel, né? Você pega... Aqui você consegue saber onde é o kernel, quando tu vai dar uma olhada a um ls-l para ver o tamanho. Tá? Deve estar hoje aí em torno de 6 MB. /boot. A maioria das máquinas /boot. Dá um CD /boot, ls, você vai ver o VM Linux lá. Tá? Você vai ver esse arquivo aqui, que é o arquivo onde está carregado o kernel do Linux. Você, nesse mesmo diretório aqui, né, nesse mesmo diretório, você vai ver outras coisas. Né? Por exemplo, ali dentro do /boot vai estar também um gerenciador de inicialização, o Grub ou o Lilo, ele vai estar ali dentro, né, para você poder carregar. Porque, como eu falei, quando você ligou a máquina, que a placa-mãe passou pelo post, carregou a BIOS e tal, a primeira coisa que ele tem que fazer é levantar o carregador de inicialização. Né? Então ele vai lá dentro desse boot, tá, para carregar o gerenciador de inicialização e depois poder chamar o kernel. Por isso que eles estão juntos. Né? Porque a máquina, por enquanto, ela está num nível ainda que é só praticamente a placa-mãe. Então ele não consegue, ele não montou o file system. Ele não montou o raiz, então ele não consegue enxergar, ele só vai enxergar o boot. Ali dentro, ele está mapeado para carregar o VM Linux, né, e dar o processo. E um outro arquivo que vocês podem visualizar é o initrd. Initrd não, init img. Pô, agora me deu um... init alguma coisa, né? Fugindo agora aqui, já embaralhando já as letrinhas, né? Mas você dando um ls dentro do boot, você vai ver bem menino, você vai ver esse init alguma coisa. Esse init alguma coisa já é um mapeamento feito do hardware que você tem na sua máquina. Então lembra que a gente tem no processo, acontece o quê? Eu vou carregar o kernel em memória, e agora eu tenho que fazer a detecção dos hardwares. Só que já tem coisas que já são previamente guardadas nesse arquivo.
Durante o processo de instalação, ele já guarda aquilo ali com os drivers para poder, depois que carregar o kernel, ele poder chamar esse init.rd, tá? Onde ele já vai fazer o reconhecimento do hardware e poder inicializar, né, os dispositivos. Para poder chegar aonde? No init, que é o processo pai. Tá? Então, olha lá, ó, tá vendo aquilo que eu estou falando com vocês? Os dois estágios. Ele vai fazer o quê? Ele vai carregar a ROM do sistema, vai carregar, né, o gerenciador de boot, né, para que o kernel vá para a memória. Isso aqui, como eu falo, não padronizado, isso vai depender da placa-mãe para poder inicializar. O kernel vai testar a memória, tá? Vendo que a memória está o quê? Naquela fase inicial que eu falei com vocês, que é muito rápido, né? Vai pegar, né, vai testar a memória, aloca para ele um pedaço da memória para ele, para o kernel, né, e vai, né, colocar ali dentro a quantidade, né, o código dele para ele poder ficar ali guardado, funcionando. Tá? E indicando, né, vai dizer, né, quanto total de memória física tem, quanto que ele vai alocar e quanto vai ficar disponível para os processos dos usuários poderem ser executados naquela máquina. Tá? Aí fez a verificação de hardware, né, faz a identificação do hardware, a detecção do hardware, vai usar parte disso através do init.rd, né, onde ele vai carregar as informações, vai ativar o hardware, tá? E começa a aparecer na tela as informações do hardware que está sendo detectado. Então, tenham a curiosidade, façam isso na máquina de vocês. Tenta fazer lá, vai dando um pausezinho ali, tentando ser mais rápido do que a máquina, e vai acompanhando o processo. Você vai ver uma hora que você vai ver realmente aquele carregamento de memória, um negócio meio doido, né? Aí depois disso vai começar a aparecer as mensagens do hardware sendo detectado. A máquina já instalada dá para fazer isso? Sim, é ligando a máquina. Toda vez que você ligar a máquina. Então É ESC que vai dando um pause no teclado ali, né, para você tentar ir parando a tela e você vai analisando. Aí você vai ver o processo. Aí você analisando ali, você vai conseguir visualizar o kernel sendo carregado e depois quando, né, vai ter um momento que vai começar a aparecer assim, found motherboard, não sei o que lá, found TI, não sei o que, found PCI, não sei o que lá. Ele está começando a encontrar o hardware. Tá? Então ele está nesse processo aqui, está sendo gerada a mensagem. Né? Você tem até um comando que é o demesg, que você pode utilizar depois, né, da máquina inicializado, que ele dá uma olhada no log para verificar quais foram os hardwares que foram detectados. Então, né, às vezes que você tem problema na máquina, que você tem algum hardware que não é reconhecido, você, com esse demesg, você consegue dar uma visualizada e ver o que aconteceu. Né? Porque, às vezes, o hardware é até reconhecido. Ele fala, ó, encontrei, né, uma placa instalada no slot tal, na PCI Express tal. Tá? Mas ele não consegue ter, ele não tem o módulo, ele não tem o driver instalado. Então, ele não consegue ativar. Tá? Então, nesse processo, né, ele vai ter a situação realmente do que vai acontecer em relação aos drivers. Tá? Então, os drivers, não tem o driver, aquele cara não pode ser ativado. Ele não sabe como é que vai tratar. Isso, é muito comum, por exemplo, placa de vídeo. Né? Placa de vídeo, você tem as placas de vídeos aí, todas cheias de get-get aí para quem gosta de jogar, né? Entendeu? E o Linux não vai conseguir, por default, carregar aquela placa de vídeo. Assim como também o Windows não consegue, você tem que ter o driver. Então, no processo de inicialização, o Linux vai encontrar a placa, vai dizer que a placa está instalada, mas ele não vai conseguir instalar. Você lá com o demesg, você consegue, fazendo uma depuração, analisar e encontrar isso. Aí você vai fazer, está faltando o driver. Aí você vai ter que procurar o driver e instalar o driver, ou o módulo lá que você queira instalar, que seja necessário para a placa, para ele poder rodar. Por quê? Na próxima inicialização, após carregar o kernel em memória, ele vai fazer identificação de hardware, vai identificar a placa, vai ver que tem o driver, né, instalado e vai ativar a placa com o driver funcionando 100%. Tá? Aí, obviamente, né, que está falando aqui, né, dispositivos que forem conectados posteriormente vão ter os seus drivers carregados ou habilitados em tempo de execução. Exemplo, bem básico, pendrive. HD externo. Né, é um hardware que previamente não está na máquina. Aí você vai lá e, pum, espetou o pendrive. Aí, naquele momento, ele vai carregar os drivers, vai habilitar, né, naquele momento aquilo que você vai fazer. Tá? Então, alguma coisa que for externa, você vai ter que fazer, né, habilitar depois. Agora, aquilo que já está na máquina, que você sempre tem que carregar, ele tem que fazer nesse processo. Se ele não conseguiu fazer, que provavelmente você não tem o driver. Aí você tem que instalar o driver ou o módulo para poder carregar.
mesma coisa, long time ago, né? Placa de rede não vinha por default instalado. Então você tinha que ir lá e configurar para que ela entrasse no processo de inicialização com os drivers corretos. Algumas placas já tinham essa dificuldade. Hoje está muito mais fácil. Né? Tá tudo, pessoal, muito Nutella hoje em dia. Rede. Para depois poder fazer o resto, né? Eu já baixava logo o drive de vídeo, pegava o modelo da placa logo, baixava o drive de rede antes. Não, é brabo. Vamos lá, vamos voltar aqui. Isso aí é mundo Microsoft, vamos voltar para cá. Então lá, inicializou, né? Então, ele foi criou chamados processos, né, espontâneos, né? Aí já são processos que não são chamados, né, pelo fork. Lembra que eu prometi vocês o que é o fork, do processo que vai executar. Então, quantos processos vai variar de sistema para sistema, não dá para você assumir nada disso a partir de agora. O importante é o seguinte, a porta da inicialização básica vai entrar quem? O init. Processos filhos. Só que esses processos filhos, ao invés de serem fork, eles também seriam o processo pai. Não, ele não é o processo pai. Assim que você faz o fork, o processo filho tem o código do pai. O que faz você tirar o código do pai é o exec. Como eu falei, existem vários versões de exec. Exec-v, exec-le, exec-l, exec-lv, exec-pl, tá? O exec, independente da versão, né, porque eu não acredito que eles entrem no detalhe das diferentes tipos de exec, né, para poder dizer como é que se os parâmetros estão corretos. Acho que foge totalmente à prova, mas o que tem que entender é que o exec ele faz o quê? Quando você dá exec alguma coisa, ele está fazendo com que o código do processo seja substituído. Tá? Então, só para até voltar, né, numa questão aí que a gente comentou alguma coisa com vocês, né, quando a gente está falando de programação, né, shell script. Né? Quando você tem... Tá? Não vou nem botar shell script, vou botar de uma forma mais simples até. Você está lá no seu terminal. Né? Você está lá no promptzinho do seu terminal. Isso aqui, ele é um processo. Tá? Ele tem isso aqui é um processo, né, onde tem um shell ali para você poder fazer o quê? Rodar um script e executar um comando. Tá? E tem lá um identificador de processo qualquer. 1, 2, 3, 4. Quando você chega aqui e dá um ls, quando você dá você digita ls, dá enter, naquele momento que você dá o enter, é um fork. Você cria um processo filho, tá? E nesse processo filho, né, ele vai ser igual ao pai. Por quê? É o shell. Só que você quer, efetivamente, não executar o shell de novo. Você quer o ls. Aí vai ter um exec, ls. Para quê? Para que o código aqui dentro entre o quê? O ls. E aí esse ls vai aparecer na tela para você o resultado do comando. Da mesma forma, quando você for executar um shell script, vai acontecer a mesma ideia. Né? Você, quando digitou aqui teu shell script, deu enter, criou um processo filho, aí o teu shell script é rodado aqui dentro. E tem essa vinculação. Você já deve ter ouvido falar em algum momento da vida de vocês chamado processo zumbi. Né? Tá com um monte de processo zumbi na máquina. O processo é uma falha que você tem nesse processo aqui. Porque você vai criar o processo filho, só que quando o processo filho morrer, ele tem que notificar o pai. E tem uma falha de notificação. E aí o processo vira zumbi. Fica lá, rodando lá. Né? Hoje, o sistema operacional, o Linux, ele está com uma certa inteligência,
né, no gerenciamento de processos, que evita de ter o quê? Né, esse efeito aconteça. Né? Mas, versões antigas, isso acontecia. Tá? E, né, a responsabilidade de não ter processo zumbi é do programador. Tá? Do desenvolvedor não, desenvolvedor do programa, não é do sistema. Do programa que ele está querendo rodar. Ele tem que ter essa preocupação. Se ele estiver usando fork, né, ele tem que ter essa preocupação de quando vai fazer a sinalização, né, para não gerar processo zumbi. Tá? Então vamos lá. Criou o processo init, processo 1. Né? E aí, a partir do momento que eu carreguei o init, agora ele vai começar a criar processos. Quando você entrar aqui no init, ele já vai começar a entrar naquela fase onde alguns de vocês já podem ter visto durante o processo de seleção da máquina, que começa a aparecer um monte de mensagem, ok, não sei o que, 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 ok. Então você já está aqui. Tá? Você já está aqui. Então, criou todos os processos espontâneos, né? Já vai estar no init, você vai começar a carregar esses processos. Aí agora, né, eu vou começar a carregar tudo que, né, seja necessário para que a máquina possa vir a funcionar. Tá? E aí, né, para que isso funcione, ele quando entra naquela fase, basicamente o que está fazendo é carregando o shell script. Né? Lembra que a gente comentou lá na parte de redes que eu tinha lá o comando start, stop, não sei o quê? Então, aquilo eu estou carregando shell script. Então, agora nesse processo aqui, né, eu estou carregando o shell script, né, os vários scripts para poder fazer a inicialização da máquina. Então, por exemplo, configurar o nome do computador. Lembra que a gente lá na aula de redes, de configuração de rede no Linux, a gente tem um arquivo de configuração do nome da máquina. Isso vai ser feito no processo de inicialização, onde vai carregar a informação que está no arquivo /etc/hostname. Né? Configurar a hora, verificação dos discos se forem necessários, fazer configuração de rede, inicializar os daemons, serviços de rede que você queira rodar. Tudo isso são scripts de inicialização que os tipos de scripts que vão rodar, eles vão variar de acordo com o RAM level. Né? RAM level é o nível de inicialização. Então, dependendo do nível de inicialização, ele vai carregar tais programas. Outro nível de inicialização vai carregar outros programas. Em alguns níveis, você não vai carregar a interface de janelas. Outra vai ser só texto. Tá? E isso vai estar tudo dentro do processo de init, né? Processo de inicialização. Tá? E aí, né, após carregar todo o processo, né, de todos os scripts, vai estar o processo, né, de login. Tá? Um processo onde você vai poder efetivamente digitar o login e senha. Né? É o chamado, né, para que isso possa fazer, o init vai gerar esse processo aqui, que é o get, tá? Onde ele completa o processo de inicialização e aparece para você a tela de login. Usando um XDM, um GDM, qualquer um dos gerenciadores gráficos, né, padrões aí que você tem, para você poder digitar o login. Tá? Tranquilo? Tá. Teoricamente, como funciona todo esse processo? É muita informação. É muito e vai aumentar, porque agora eu vou começar a detalhar mais. Entendeu? Agora a gente vai dizer, a gente foi vendo resumido, eu estou aumentando. Né? Agora a gente vai começar a ver um pouquinho mais de detalhes. Detalhe, configuração do gerenciador de boot. Né? O gerenciador de inicialização, lembra que a gente falou, o gerenciador de inicialização é o primeiro programa que vai ser carregado. Depois que passar pelo post da máquina, a primeira coisa que você vai fazer é carregar o gerenciador de inicialização para que eu possa identificar o kernel, né, e carregar o kernel em memória. Tá? E aí, como eu falei, os dois principais, Lilo e Grub. Falou em Lilo, falou em Grub, gerenciador de inicialização. Tá? O Lilo é o mais antigo, tá? O Grub é o mais novo. Né? O Lilo está lá no lilo.conf, tá? E o Grub está lá no /boot/grub/grub.conf. Tá? Então é onde você vai ter lá os gerenciadores de inicialização. Tá? O Lilo, por mais que o arquivo de configuração dele esteja no /etc, né, durante o processo de configuração do Lilo, no processo de inicialização da máquina, de instalação da máquina, ele vai fazer a instalação disso lá na MBR, né, lá no registro de boot da partição raiz, justamente para ele poder ser carregado. Então o arquivo de configuração dele está lá no etc.
mas ele está instalado na parte de inicialização do disco. Para quê? Para que ele possa ser, né, carregado logo no processo de inicialização. Né? E vai ter lá, né, o arquivo de configuração, que é o lilo.conf. Se você quiser verificar se o arquivo está legal, lilo-t, ele faz um teste no arquivo de configuração e vê se está legal. Por quê? Se você for mexer no arquivo e configurar errado, quando você for inicializar a máquina não vai inicializar corretamente, porque você não vai conseguir carregar o kernel. Não conseguindo carregar o kernel, sua máquina não liga. Já era. Tá? Então instalou, né, instalou não, configurou, lilo-t, verifica se está ok o arquivo. Se não tiver, reconfigura, né, não mexa no arquivo e reinicialize a máquina sem testar. Que dependendo da merda que você faça, você vai ter que reinstalar a máquina inteira. Tá? Isso vale para ele como para o Gruber. Não, você vai, às vezes você vai ter que mexer, porque você instalou um kernel novo, você instalou alguma coisa nova, você quer botar a máquina dual boot, você vai precisar mexer. Tá? Só que você tem que testar. Aqui seria um exemplo de arquivo de configuração do Lilo. Tá? Aqui, ó, lembra que eu comentei, o arquivo de configuração está no lilo.conf, mas ele está instalado, né, lá, né, na MBR, lá no processo, né, de inicialização da partição raiz. Então aqui, ó, ele está dizendo aqui, ó, o boot está onde? /dev/hda. Está dizendo qual o disco que ele está. Tá, você vê que não tem nem o número da partição, ele está no disco, para você poder carregar. Aí depois ele diz aonde está a partição raiz. A partição raiz está na HDA1, é a primeira partição primária do primeiro disco IDE. Tá? A parte da instalação depois, onde que vai, que é o boot, né? A partição que você vai ter que carregar onde está o kernel. Tá? Aí onde você vai fazer o mapeamento, o delay, né, em décimo de segundo, né, de quanto tempo vai levar para você poder fazer alguma coisa, né, porque no gerenciador de inicialização, muitas vezes você tem a opção de escolher qual sistema você quer rodar. Né? Então, quanto tempo ele vai ficar ali esperando e aonde é que está, né, a imagem. Né? O caminho da imagem, a label, e vai montar ela read-only. Tá? Pronto. Tá? Isso aqui é o suficiente para a máquina carregar. Eu posso, né, como está exemplificado aqui, criar outras entradas. Então eu posso ter uma versão antiga. Eu instalei uma versão nova, mas eu quero manter acesso à versão antiga, uma versão de backup. Eu crio lá uma versão kernel de backup. Se der problema nesse, eu posso carregar esse, tá? Durante o processo de inicialização. Tá? Então esse é um modelo aí do arquivo, né, lilo.conf. No passado, era muito usado o lilo.conf. Né? Hoje, o gerenciador de inicialização mais comum é o Grub. Tá? Ele configurado já dentro do diretório boot, né? Lá dentro do Grub, grub.conf normalmente, né? A maior parte das máquinas. E, né, ele vai fazer uma nomeação diferente. Né? Vocês viram que no Lilo, ele usa aquela nomeação padrão, /dev/hda1, hda2 e tal. Lá. O Grub ele fala de uma forma diferente. Né? Ele está lá, HD00. Esse HD00, o que ele é? Tá? O primeiro disco, né? Indica o disco físico. Tá? Então, o HD0 ele significa que é o HDA na partição 0, que é a primeira partição. Tá? Então, ele usa uma nomenclatura diferente. Então, esse cara aqui é o disco físico e esse aqui indica a partição. Então, se ele vai falar onde vai carregar determinada informação, ele vai sempre falar dessa forma, que é diferente da forma como está lá. Então, para vocês não se confundirem. Vê que lá, aqui a gente não tem HDA 0. A primeira partição é HDA 1. Aqui a gente tem a partição 0. Tá? É o HD 0, que é o primeiro disco, na partição 0, que é a primeira partição. Isso aqui corresponde exatamente a isso aqui. Primeiro disco físico, primeira partição. Tá? Aí aqui seria um exemplo de configuração, né, de um arquivo Grub. Tá? Qual é o sistema default? O 0. Né? O timeout, que é a mesma coisa da tela ali para você poder selecionar. A tela de splash, né, o que vai carregar para você poder visualizar, né, na hora do processo de boot. Né? Aí está dizendo aqui, está nesse disco, nessa partição e nesse diretório. Vê que está dentro da onde? Do Grub, por quê? Porque é o que vai carregar primeiro. Então, para aparecer a tela, né, é o que está primeiro. Aí aquela questão, pô, você quer customizar, quer fazer uma graça lá no CML?
né? Pô, botar lá o brasão do CML para inicializar, você vem aqui e troca. Coloca a imagem que você quer, aí quando ligar a máquina, pá, aparece o brasão lá do CML. Mas ele tem alguma restrição de tamanho? Tem do tipo, né, a formatação que tem que estar colocado, tá? Mas você pode fazer isso, você troca, né, a imagem e ele passa a carregar, tá? Para esconder o menu, aqui o título que vai aparecer, né? Onde é que está o raiz, onde é que está o kernel, né? Aquele arquivo lá, tá vendo? É initRD mesmo, depois eu fiquei falando certinho, né? É o arquivo onde tem mapeamento dos hardwares, né? Do kernel. Então aqui é o kernel para ser carregado em memória, aqui é o mapeamento, né, do hardware. E aqui seria o exemplo para carregar, né, o Windows. Se eu quisesse fazer uma máquina dual boot, ia colocar aqui uma máquina para eu carregar, né, o gerenciador de inicialização do Windows. Aí aqui ele está colocando, se eu quisesse selecionaria o Windows, ele ia carregar o gerenciador do Windows e o Windows carregava na máquina. Tá? E aí é sempre aquele negócio, né? Se você quiser ter a máquina dual boot, né, primeiro instale o Windows, depois o Linux. Nunca o contrário. Porque se você primeiro instalar o Linux, depois o Windows vai sobrescrever o gerenciador de inicialização do Linux e você não consegue mais acessar o Linux. O Windows não aceita que você tenha dual boot. De forma bem simples. O Linux aceita. Então o Linux você vai instalar, ele vai reconhecer que tem outro sistema, vai falar, pô, você quer? Eu posso aqui fazer para você, eu te ajudo, boto tudo facinho para você aqui, né? O Windows não. Pô, cadê meu Linux? Perdeu. Tá? Mas isso, o dual boot a gente está falando no mesmo, nesse caso aí, no mesmo HD. Na mesma máquina. Não é no mesmo HD. Na mesma máquina. Pode ser o mesmo HD. 2 HDs, 3 HDs, 10 HDs. Não importa a quantidade de HDs. É na mesma máquina. O gerenciador de inicialização só tem um na máquina, independente de quantos HDs você tenha. Vem lá da placa-mãe para você poder chamar o inicializador. Entendeu? Quando você instala o Windows, ele vai fazer com que a placa-mãe chame o gerenciador do Windows, que não vai reconhecer o Linux. Entendeu? Então, por isso que você vai ter o problema. Independente de quantos discos você instale. Então, por isso que o Windows primeiro, Depois. O Windows ele tem uma parada na história dele que permite você fazer a instalação do Linux dentro do Windows. Sim, hoje você consegue rodar o Linux dentro do Windows. Para você continuar não indo para o Linux, você continuar usando o Windows, né? Tá, agora você consegue rodar o Linux dentro do Windows. Na realidade, tem esse negócio todo, mas dentro do Windows tem código do Linux. Tá? Então, beleza, né? Gerenciador de inicialização. O que o gerenciador de inicialização faz? Qual é o papel dele? Fazer com que eu consiga carregar o kernel em memória. Tá? Eu carregar o kernel em memória e fazer a identificação depois, obviamente, que aí começa a fazer a identificação de hardware. Depois disso, vai para onde? Para o init. Tá? Então, né, init, que é a última fase do processo, né, o kernel já está em memória, já identificou previamente o hardware, agora vai para o processo, né, que é a última fase, só que essa última fase ela vai passar por várias fases, até você chegar na tela de login. Né? Então, ou seja, tá? Ele vai coordenar todo o processo. Né? Aí, como eu falei com vocês, ele vai ser o pai e o avô de todos os processos. Tudo vem do init. Tá? E aí, né, ele vai ser colocados, vão ser gerados todos os shell scripts que estão lá, são chamados arquivos RC. Os arquivos RC, né, são os arquivos que estão, os scripts configurados para que você possa chamar de cada run level que você vai rodar. A gente vai ver isso daqui mais para frente com um pouquinho mais de detalhe. Tá? E como é que ele vai fazer esse processo? De onde ele vai carregar isso tudo? Dentro do init, ele vai carregar as informações dentro do arquivo init-tab. Esse arquivo aqui, init-tab, tá? Ele vai, né, ter os parâmetros de configuração dos diversos run level para eu poder fazer com que eu consiga rodar, né, o sysv. Tá? O sysv init. Tá? E aí, nesse sysv, né, nesse init-tab, né, ele vai ter os níveis de execução. Tá? Isso aí seria o padrão do sysv. Né, são os run level. Tá? Então, run level, nível de execução 0, máquina desliga.
Tá? Modo monousuário para você poder resolver os problemas da máquina. 2, não é utilizado. 3, multiusuário, mas com tela preta. Tá? 5, né? Multiusuário com tela gráfica, com terminal. Né? E 6, reinicialização. Não é à toa, né? Não sei se já fizeram isso, mas você pode, por exemplo, chegar na máquina e fazer isso aqui, init 0. O que esse init 0 faz? Você está chamando o RAM level 0. Você desliga a máquina. Isso aqui é igual você dar um power off, um halt, um shutdown -H. Tá? Se eu der init 6, ele vai fazer a reinicialização. Tá? Eu estou chamando o RAM level que eu quero executar. Tá? Eu estou chamando o RAM level que eu quero executar. E aí, nesses RAM levels, né, ele tem o quê? Ele vai ter vários diretórios. Então, lá dentro do /etc, /rc.d, ele tem rc alguma coisa d. Porque você vai ter o rc0d, rc1d, rc2d, rc3d, rc4d, rc5d, rc6d. O x é o número do RAM level, do nível de execução. Tá? E aí, dentro desse diretório, eu tenho a sequência de scripts a serem executados. Eu tenho a sequência de scripts a serem executados. Tá? Então, ou seja, tá? No systemv, que a gente está comentando aqui, é o systemv, tem o upstart também, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai ter, dentro lá do init tab, ele vai dizer qual é o RAM level padrão. Então, se você quer o RAM level, você não vai botar o RAM level padrão nem 0 nem 6, porque a máquina vai ficar desligada ou vai reiniciar. Então, normalmente o RAM level 3 ou 5 no systemv. Por quê? Ou você quer modo texto ou gráfico. Tá? E aí, depois que você colocou essa configuração lá no init tab, tá? Ele vai carregar, aí ele vai ser, o 3, ele vai lá no RC3 e vai carregar do RC3 toda a sequência de script que está configurada lá dentro dele. VI, Nano, Pico. Só que isso tem que ser, para você poder mexer e alterar, você tem que ser root. Tá? Mas qualquer editor de arquivos. Tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui falar. Não. Tá? Então, olha lá, né, o init, né, comando init, né, vai fazer tudo que tiver colocado, né, dentro do, né, lá do arquivo init tab. Como eu falei, uma das coisas que ele vai fazer é saber qual é o RAM level padrão, tá, para ele entrar naquele RC. Aí o que acontece é o seguinte, lá no RC3, né, vamos lá que eu estou querendo entrar no RAM level 3. RCD, RC3.d. Tá? Aqui dentro, eu tenho o quê? A sequência de script que vai ser executado. Só que, na realidade, né, os scripts não estão ali. Onde é que estão os scripts? No /etc /init.d. Não é à toa que, quando a gente viu lá no Linux, na parte de configuração de rede, quando eu falei era o quê? /etc /init.d /network start. Né? O script, ele está no init.d. Esse diretório aqui é o chamado diretório de daemons. É onde estão lá os daemons. Né? Onde estão os serviços. Pô, então o que está aqui? O atalho para esse arquivo. Aqui, o que eu tenho aqui é um link. Então, se em algum momento eu vou startar, né, network, daqui a pouco vocês vão entender isso aqui que eu estou escrevendo, ele está criando um link simbólico para esse cara aqui. Por quê? Porque, olha só, a rede, ela tem que ser ativada no nível 3 e no nível 5. Então, eu não vou ficar copiando vários scripts várias vezes em vários diretórios. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter no RCC alguma coisa, né, um link para o script que está no diretório de daemons, que é no init.d. Tá?
E aí, obviamente, que cada script vai ser responsável por um daemon ou alguma característica do sistema, né, que você vai poder fazer a inicialização. Tá? Ele chama o script que está dentro do init.d. Tá? Lá no init tab, então isso aqui, o init tab ele vai definir algumas coisas para você poder fazer a inicialização. A gente está no init, processo 1, que vai chamar todos os outros processos, e aí onde vai carregar os scripts de inicialização. E aí, de acordo com o que tiver configurado dentro do arquivo init.tab. Né? No init tab, o que eu tenho são linhas, onde nessas linhas eu estou dizendo o que você vai fazer do processo de inicialização. Né? Vocês podem também depois pegar o Linux e dar uma olhada para você ver como é que é a linha de vocês, que isso aqui é muita coisa. Tá? Aí ele vai ter o quê? Identificação, o nível de execução que você vai rodar, a ação e o processo. São as informações que você vai ter ali dentro. E até daqui a pouco vocês vão ver um negócio aí que... Né? Vocês vão entender o porquê de determinada coisa que vocês fazem. Sem saber. Tá? Né, mas de forma geral isso aqui, como eu coloquei, né, ele pode variar entre distribuições, a configuração é complexa, mas a ideia que você tem aqui é a identificação, o nível de execução, ação e processo. Tá? Aqui, ó. Tá? Identificação. Tá? Aqui, ó. Identificação. Tá vendo? Nível de execução. Aí no caso é root, cara. Não. Nível de execução 0. Tá? Nível de execução 0. Sim. A ação, wait. Tá? E o processo. E o processo. Tá aqui. Isso aqui, ó. Tá vendo? O identificador. Isso aqui identifica, né, essa linha. Aqui eu estou dizendo em qual run level. Aqui eu estou dizendo ação. E aqui eu estou dizendo processo. Então aqui, ó, vocês veem que tem aqui o que, ó? Nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6. Tá? Aí, todos eles eu tenho essa ação que é o wait. Daqui a pouco vocês vão ver isso aqui. E o processo. O que é o processo? No nível 0 eu vou fazer o que tiver no /etc, /rcd, rc0. Tá? Aqui é no rc1. Aqui no rc2, aqui no rc3, aqui no rc4, rc5, rc6. Aí o que você tiver nele, ele é um link para o daemon. Tá? E aqui é o default. Aqui, ó, um identificador, run level 3, init default. Não tem o processo, tá? Tá? Então tá aqui, ó, identificação. É uma sequência única de 1 a 4 caracteres em qual identifica aquela entrada. Cada entrada, ela tem um identificador único. Tá? Para o processo saber o que ele vai fazer. O nível de execução, ele vai dizer o quê? Em que nível de execução aquilo ali vai funcionar. Se 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ação, a ação que vai ser executada, e o processo é o que você vai rodar. O processo que você vai inicializar. Ali no caso, por exemplo, a gente está vendo que é para poder especificar cada run level, ele está dizendo qual é, né, o cara que você vai rodar aqui. Tá? Qual que você vai chamar. Agora, ação. Aí tem uma porrada de ação que pode fazer. Vocês viram que lá aparecia lá o wait. Tá? Então, o que o wait faz? Tá aqui, ó. O processo será iniciado assim que o sistema entrar no nível de execução e o init vai esperar sua finalização. Então, o que ele quer dizer com wait? Quando você entra nessa linha aqui, tá? Entra na linha aqui, wait. O init, o que o init faz? O init é o processo pai. Ele agora está começando a chamar os scripts de execução. Tá? Antes até de rodar esses run level, ele tem o padrão, que é o sysinit. Que ele vai chamar, que é o assim, basicão para todo mundo. Ele chama esse cara aqui. Aí ele viu que você tem que entrar no init 3. Ele vai chamar esse cara aqui. Tá? Esse cara aqui, a função dele é o wait, ou seja, o init chamou ele, aí o init fica parado, esperando tudo que está aqui no RC3 acontecer, para ele voltar a continuar o programa. Então, o que tiver depois aqui, para ser executado, só pode ser feito depois que terminar tudo aqui. Tá?
E aqui são as outras ações. Então aqui, ó, o wait é esse que a gente comentou. Respawn, né? Esse, quando você colocar um processo com ação respawn, o que vai acontecer? Se o processo morrer, ele inicializa de novo. Ah, deu um problema, o processo morreu. Por um problema, o usuário foi lá e matou. Ele inicia automaticamente. Então ele sempre vai rodar. Tá? Se você botar a ação once, ele só vai usar uma vez. Entrou o run level, ele executa, acabou, não faz mais. Tá? Boot vai ser feito, né, durante a inicialização do sistema. Tá? Isso vai ser feito sempre, independente de nível de execução. Independente de run level. O boot sempre vai acontecer. Boot wait, tá? Ele vai ser feito durante a inicialização e o init espera a conclusão. Porque aqui no boot, tá, ele vai ser feito durante a inicialização, mas o init pode continuar fazendo outra coisa. Ele dispara, lembra, né? Ele faz um fork, pum, dispara aquela ação durante o processo de inicialização e continua fazendo o resto. Se a ação for boot wait, ele vai fazer o fork e fica segurando. Pô, enquanto você não terminar, eu não faço mais nada. Alguma coisa que, porra, não posso fazer mais nada, que eu tenho que primeiro inicializar isso aqui, eu tenho que fazer primeiro aquilo ali, não posso fazer nada. Tá? Init default, para definir o default, aí obviamente não tem processo nem nada, né? Ele só está dizendo qual é o run level padrão. Né? Sysinit, é aquele que eu mostrei para vocês. Né? Ele vai fazer né, para todos os run level, né? É um processo pré-run level e control del. Lembra que eu falei agora há pouco, vocês iam ver, uma coisa que vocês fazem sem saber? O control del é dentro do init tab. O control del, você diz o que você faz. Tá aqui, ó. Aqui no control del, lá, identificador, não tem run level, ação e o que faz. Tá mandando a máquina reiniciar. Eu posso fazer qualquer coisa com o control del. Não necessariamente reiniciar a máquina. Eu posso chegar aqui, né, e posso dizer que aqui é ping. Ping www.google.com.br. Quando a pessoa der auto control del, vai aparecer lá ping. A gente está acostumado a dar auto control del para reiniciar a máquina. Ou bloquear a máquina. Você pode configurar aqui. É customizável. Dentro do init tab. Isso aqui tudo é o arquivo init tab. Tá? É o init tab. O init tab é que vai chamar o RCD. Tá? Aí aqui, ó, aí aqui a gente já viu, né, o init default, né, o sysinit, né, os run level, né, o out control del, né? Aqui, por exemplo, isso aqui é uma configuração, se você estiver usando o no break, tá? E você conectar o no break na porta serial ou a porta USB, né, da máquina, e ele verificar o seguinte: se tiver falha de energia, ele desligar a máquina sozinha. Tá aqui, ó, shutdown, -0, falha de energia, sistema desligando. Ele automaticamente vai receber essa informação e vai matar o processo. Tá? Aí aqui, ó, se voltar, ele cancela. Tá? Aí tá aqui, ó, ele vai, aqui é independente de run level. Aí aqui tá dizendo, ó, se tiver, né, nos run levels 1, 2, 3, 4, 5, power ok, né, o que ele faz? Né? Cancela o shutdown, né, e a máquina continua funcionando. Então aqui ele vai colocar, né, aqui ele deu shutdown, para acontecer daqui a 2 minutos. Né? Se em 2 minutos a energia voltar, ele cancela o shutdown. Tudo isso configurado dentro do init tab. Tá? Tá? E aqui, os terminais. Lembra quando a gente começou lá na aula, primeira nossa aula, né, que eu falei que são 6 terminais? Né? Tá aqui. É quando você ativa os terminais. Aqui, ó, lembra do respawn? O processo será reiniciado sempre que for terminado? Então, ou seja, não adianta você matar terminal que ele nunca vai deixar de existir. Porque nesses, né, run levels 2, 3, 4, 5, tá, sempre vai rolar
né, esse processo. Esse aqui, né, é o TTY1 para o ID1, TTY2 para o ID2, TTY3 para o ID3, TTY4 para o ID4, TTY5 para o 5, TTY6 para o 6. Pode ser complexo, mas agora vocês estão vendo como é que as mágicas acontecem, né? Não, isso que eu estou falando. Mas vocês estão começando a ver como as mágicas acontecem. Aonde estão algumas coisas que você vê na máquina e aonde é que isso está. Tá? Onde é que isso está? E lembra só mais uma coisa, é complexo? Isso aqui é só o System V, né? Tem o Upstart, tem outros aí que são adaptações, variações. Tá? E outra coisa, de certa forma, tudo isso tem no Windows. Só que é tudo mascarado. Você não sabe onde está nada disso no Windows, grande parte você não sabe, você não mexe. Entendeu? Você não pode mexer, você não é autorizado a mexer. Aqui você é complexo, mas você tem acesso a tudo. Tá? Então vamos lá. Init, pai de todos. Init 1. Tá? Aí as configurações do Init Tab, as configurações do Init estão no Init Tab. Quando ele entra no Init Tab, ele vai ver qual é o RAM level padrão. Né? E vai ter lá o sysinit, que são as funções básicas ali que vão ser executadas. E aí, com aquelas opções de ação que a gente já viu, boot, boot wait e tudo mais. Depois disso, você vai entrar no RAM level. Tá? Aí, aquilo que eu falei comentado. Se você vai entrar no RAM level 3, você vai rodar aquilo que está no RC3D, que é um atalho para o initd. Né? O /etc /initd. Lembra que a gente comentou ali, que é um atalho. Então, lá no /etc /initd, tem um atalho. Não, tem um atalho, tem um script. Né? Tem um script lá, network. Aí no RC3D, eu tenho um link para esse cara aqui. Lembra que eu tinha colocado aqui S09 network. Tá? E esse cara aqui é um link simbólico para o network. Tá? E aparece esse S09 aqui. O que é esse S09? S é de start e esse aqui é o 09. Então, quando você for, aí a mesma coisa. Vá na máquina de vocês, dá um ls, que você vai ver, vai ter lá S01, S02, S03, até, né, o maior número é S99. Isso aqui é a sequência de inicialização dos scripts. O 01 acontece na frente do 02, que acontece na frente do 03 e assim sucessivamente. Tá? E quando tiver K01, K02, K03, é que você vai fazer o quê? Matar. Kill. Né? Mata esse primeiro, mata esse segundo depois, esse depois, esse depois, esse depois, esse depois, esse depois. Então, na realidade, a sequência de inicialização, você se dá onde? Dentro do diretório do RAM level. Tá? E colocando o quê? S ou K se starta ou se mata. E o número vai dizer a ordem. Então, por exemplo, no RAM level 0 e 6, desligar e reiniciar, basicamente o que você vai ver ali dentro é o quê? K, que é de matar processo. No 3 e no 5, que são os RAM level mais usados aí no System V, você vai ver basicamente lá o quê? S, que é de inicializar. Tá vendo? Vai estar lá, ó. Aqui, ó, S55 SSHD. Então eu estou startando, essa aqui é o número de ordem 55 para eu startar, né, o que estiver sendo apontado. Aqui SSHD está chamando, né, lá no daemon, né, o script do SSH. Tá? Então está apontando para lá para poder fazer a inicialização. Se eu mudar essa ordem, né, muda a ordem de inicialização da máquina, muda a ordem de inicialização dos serviços. Tá? Totalmente customizável até certo ponto, né, desde que não tenha uma dependência de um processo com o outro. Não no initd, no RCD. Initd é onde estão os scripts. É aqui que você muda. No RCD. RC é RAM level D. Tá?
Então, o que eu estou falando aqui, ó, na realidade, os arquivos existentes no diretório RCXD, né, variante 0 a 6, são links para os arquivos que são realmente executados, que está no diretório de daemons, que é o /etc/init.d. Essa sequência aqui, S01, 2, 3, até 99, essa sequência, se eu quiser alterar, Você pode alterar. aonde está? Essa parada está lá no RCD. Você, isso aqui é o nome do arquivo. Sim, Você pode, na mão, mudar. Renomear o arquivo. Mas ele é lá no ele está no RC3D. RC3. Ah, ok. Ele era só isso. Ele está aqui. Porque no RC3D ali, ele tá no meio, tá botando um spin lá, ele vai botar a hora. Só que na hora que ele for executar, ele vai chamar no init. Sim, ela é um atalho para o initd. Né? E aí dentro do initd, como eu falei já com vocês, você vai ter lá o quê? Start, stop, status, né? Restart, que é o stop mais start, que vocês já, como já viram no shell script, vocês já sabem que esse start, stop, né, é o parâmetro posicional que vai entrar dentro de um switch, né, para você poder saber o que você faz dentro daquele script. Aí tá vendo como é que as mágicas agora começam, né, a serem descobertas e desvendados os mistérios. Tá? Tá aqui um exemplo de um script. Tá? Olha lá, case, cifrão 1, né? Parâmetro posicional 1, for start, faz isso. Se for stop, faz isso. Se for restart, faz isso. Se não for nada, né? Não, sai não, ele dá um padrão. Então tá aqui, ó, start. Tá? Isso aqui seria, por exemplo, para o SSD. Ele está testando lá para ver se, né, se existe lá o SSD. Tá? É o SSHD, né, que é o SSH, o daemon do SSH. Aí está dizendo start. O que ele faz lá? Ó? Manda um eco na tela, inicializando o SSHD. Aí dá lá, /usr, /local, /sbin, /sshd. Tá? Quando acabar aqui, deu um ponto, acabou. Se ele der o stop, né, interrompendo, papapá, aí vê qual é ele vai dar um kill no PID, né, no identificador de processo do SSH, que está dentro do /var/ram. Se for restart, mata e inicia de novo. Tá? Aí se não encaixar nenhum, ele fala, ó, use uma dessas opções aqui, ó, use start, stop ou restart, é uma mensagem na tela. Agora, né, vamos lá. Quando você fala em script de inicialização, quando você fala todo esse processo que você vai inicializar, você pensa que é um negócio de outro mundo, não é? É só isso. Esse é o script que estaria lá dentro do init.d para o SSH. Isso. Tem mistério nisso aqui? Não. Sim. Pode trollar. Você pode, né, mudar o start para o stop, as funções. Você pode, em vez de ser o SSH, iniciar o Apache. Né? Você pode mandar uma tela, uma mensagem para o usuário. Você pode fazer o que você quiser, totalmente customizável. Mas o que eu falo é o seguinte, é um arquivinho aqui, 20 linhas. Entendeu? Simples, trivial. E isso vale para a maioria dos scripts. É isso que você vai ter. Aí, cabe aquilo que eu, né, sempre falo com vocês, vou repetir mais uma vez. Cabe a vocês o quê? Pegar isso, pegar a máquina e ficar futucando. Entendeu? Né? Se você estiver usando, se a sua máquina principal for uma máquina Linux, não faça isso diretamente na sua máquina. Porque se você fizer uma besteira, você vai ter que reinstalar. Então, instala uma máquina virtual, cria uma máquina virtual, brinca com a máquina virtual, mexe nisso, brinca, olha lá, vê se, né, as modificações que já foram feitas nas novas versões, né, e tudo mais, para poder, né, vocês não terem, assim, né, aprendizado aí melhor ainda. Tá? E aí os arquivos de run level que a gente já comentou, né? Do RSCTZ, com os links que a gente também já comentou para o verdadeiro. Então aqui, ó, num determinado run level, né, se você for dar uma verificada, o que você vai ver são o quê? São os links para o, né, arquivo original. Isso aqui é exatamente o que a gente já comentou. Está dizendo aqui, ó, o S10 rsyslog é um link para initd rsyslog. O S12 acpid é um link para initd acpid. O S12 dbus é um link para initd dbus.
Tá? Exatamente o que a gente falou. Tá? Então, ou seja, né, ele vai, né, executar esses links, né, durante o processo de inicialização. O que é S vai ser inicializado, o que é K finalizado, o número indica a sequência. Tá? E aí, se você quiser, você pode customizar. Tá? Como é que você pode customizar? Tá? Você tem, né, no Red Hat esse comando aqui, chkconfig. Tá? Nesse comando aqui, você pode dizer quais são os serviços que você quer adicionar em determinado run level. Tá? Então aqui, ó, obviamente, né, que o script tem que estar na initd, né, você cria seu script, coloca lá. Então você quer fazer alguma tarefa na sua máquina, que você quer que uma máquina faça uma tarefa automática. Você criou um script novo. O que você faz? Você volta lá no /etc/init.d. Aí agora você quer que essa tua tarefa ela seja feita durante o processo, né, o nível de configuração, nível de execução 3 e 5. Aí você vem aqui no chconfig, tá? E aí você vai dizer qual é o run level, o serviço lá que você vai colocar, se você quer ligar, desligar, resetar, e ele automaticamente ele vai fazer o quê? Quando você definir aqui os run levels, né, ele vai fazer o quê? Ele vai criar esse atalho dentro do run level que você especificou. Tá? Isso aqui ele faz para você. Tá? Então aqui ele vai listar tudo, você pode adicionar um serviço para todos os run levels, você pode deletar um serviço, você pode configurar o run level. Tá? Assim, de acordo com o que você quiser fazer a customização. Então aqui, ó. Tá? Eu adicionei o serviço full. Tá? E mandei ele listar. Como eu não especifiquei nada de run level, ele criou, né, os padrões. Tá aqui, ó. O full está desligado no 0, está desligado no 1, está ligado no 2, no 3, no 4, no 5 e está desligado no 6. Tá? Aí agora aqui, né, tinha que ter o enterzinho aqui. Isso aqui já é o próximo comando. Eu estou fazendo o quê? Estou dando off. Né, no serviço. Lembra que eu posso fazer aqui, ó, off. Não especifiquei nenhum run level. Então ele vai fazer o quê? Vai desativar tudo. Então eu faço essas configurações e o que ele faz aqui é exatamente fazer o quê? Fazer as mudanças dos links dentro do run level que você vai colocar. Como aqui, né, eu desliguei tudo, ele não vai ter nada em nenhum run level. Aqui ele vai fazer o quê? Ele vai adicionar um S alguma coisa no 2, no 3, no 4 e no 5. Tá? Aí tem umas, né, interfaces, né, que você pode utilizar para facilitar a configuração, o NTSysV, né, tem interfaces gráficas hoje para você poder também ativar os run level, né, mas o comando básico, né, é o chkconfig. Tá? No caso, né, do Debian, tá? Que aí o Debian ele já começa, ele usa um pouquinho, né, ele é um pouquinho diferente porque ele já trabalha com upstart. Né? Então, por exemplo, né, ele, por padrão, ele vai ativar, né, nos modos multiusuário e vai desativar no 0, 1 e 6. Ele é um pouquinho diferente porque ele, né, já tem umas modificações em relação no Red Hat. E se você quiser fazer, né, a criação, em vez de você usar o chkconfig, você vai usar o update rcd. Update rcd, o pacote e o que run level que você quiser. Se você colocar default, ele vai usar o default do Debian. Se você quiser, você pode falar o quê? O que você quer que ele faça? Então aqui, ó, update rcd, o número do pacote, eu quero que inicialize no 0, 1, 2 e 3 e pare no 4, 5, 6. Tá? Você faz a customização do que você quiser. Então, aqui, boto o default do que o Debian colocar, aqui eu removo, eu quero que esse pacote não seja mais utilizado em nada. Dou um remove, aí ele vai tirar de tudo que tiver, tá? E aqui, no caso, faz a especificação, né, de quais são os run levels que devem ser startados e quais que devem ser desligados. Tá? Então, agora vocês já veem como é que vocês podem brincar com a máquina de vocês, né? Mexer. É o que eu estou falando. Não adianta você querer achar que você vai ficar mexendo, aprender Linux só de ler isso aqui. Você vai ter que mexer. Não adianta só pegar o livro, você vai ter que mexer para você poder pegar as nuances do negócio. Pegar tudo que a gente está falando aqui, vai testar, vai olhar. Entendeu? Para poder você,
né, pegar mais conhecimento, né, e aí poder andar né, andar assim, se aprofundar, andar com esse mundo, né, e aí até como eu falo, às vezes, aí só fazendo um paralelo como eu falo dando o curso normal, né, é uma área que tem escassez de pessoal, né, então acaba, de certa forma, você tendo a possibilidade de ser melhor remunerado, dado que há escassez, diferente do mundo Microsoft, que tem mais gente. Então, é aquela oferta e procura, né? Quanto mais oferta você tiver, mais baixa vai ser, né, a remuneração. Quanto menos oferta você tiver, melhor vai ser a remuneração. Tá? E você pode entrar num nível aí, fazer certificação depois e tudo mais. Então, lá, de forma geral, como é que é o processo? O boot, né, da máquina, onde tem o post, vai carregar o ROM, o código está em ROM, da placa-mãe, que vai chamar o gerenciador de inicialização. O gerenciador de inicialização vai carregar o kernel, né? O kernel vai ser carregado em memória, vai ser feita a identificação de hardware, tá? E aí depois que fez toda a tarefa, né, de carregamento do kernel, passa para o init. Aí o init vai pegar a informação que está lá no init tab, onde tem as configurações de RAM level e tudo mais, tá? E de acordo com o que tiver no RAM level, ele vai fazer o quê? Vai rodar, né, o sysinit, que é o default de todo mundo, e depois entra no RAM level padrão. Beleza? No final aqui tem a tela de login. Né? Não tem a tela de login. Aqui, assim, depois que você começa a entender o negócio, é mais simples. Você é mais customizável, você pode brincar com qualquer coisa disso aqui. Agora, vamos lá, para a gente poder finalizar. Depois que você inicializou a máquina, se você quiser mexer em qualquer serviço, tá? Ou você faz aquele esquema que a gente já viu em várias outras vezes, /etc, /initd, bota serviço. Então, initd, httpd, start, stop, restart, de acordo com o que tiver no script. Ou você pode usar o comando também service. Service httpd start, service network, o networking, né, restart. Tá? Você vai usar os comandos para você poder fazer a manipulação dos serviços. Né? Tudo que a gente viu nessa parte agora era durante o processo de inicialização. Já inicializou, aí você vai usar os comandos tradicionais de parar, né, o serviço, restartar o serviço, né, e por aí vai. Tá? E você pode também fazer configuração do kernel em tempo real. Então o kernel ele é customizável em vários aspectos. Né? Quando a gente está lá em rede, a gente comentou, por exemplo, da tabela ARP, a gente viu que na tabela ARP você tem um parâmetro de configuração do tempo que fica em cache aquela entrada. Você pode mudar a configuração, né, no processo de inicialização, ou se você quiser, você também pode, né, modificar os parâmetros, né, em tempo de execução. Tá? Você vai modificar nos arquivos, né, proxys, né, e com o comando sysctl. Então, por exemplo, né, você tem lá a configuração, né, do tamanho máximo do arquivo. Você pode chegar lá, dar sysctl fs.filemax, que ele vai modificar, né, o tamanho do arquivo máximo que ele consegue tratar naquele file system. Então aqui seria 92.000 o tamanho normal. Aí eu faço o quê? Eu reescrevo. Agora digo que é 92.100. Tá? Aí reescrevo o arquivo, eu modifico. Tá? Ele agora é 92.100. Então eu posso modificar as configurações de kernel em tempo real. Tá? Obviamente que isso aqui é um mundo. Tá? Assim, entrar muito nesse negócio aqui na prova eu acho difícil. Mas vocês têm que entender o quê? Que depois que a máquina é inicializada, os serviços você altera com /etc init.d o nome do serviço, com serviço alguma coisa, e se você quiser alterar parâmetros de kernel, você pode fazer isso com sysctl. Onde você pode chegar lá e modificar o parâmetro. Então aqui, ó, era 92.000, mudou para 92.100, tá? E aqui eu estou mandando através do comando sysctl, mandando escrever o valor, né, para o parâmetro fs_filemax para 92.000. Aqui eu fiz isso usando um echo e um redirecionador. Aqui já foi feito isso mandando escrever diretamente pelo sysctl. Então esse comando ele permite,
né, você fazer a alteração de hardware, a alteração do kernel em tempo real. Tá? Se você tem, né, por exemplo, lá o /proc, /sys, /net, /ipv4, /ipforward. Esse é um arquivo que ele faz o quê? Ele configura se a máquina pode ser trabalhar como roteador ou não. O default dele é 0. Se eu chegar lá e fazer a modificação via sysctl, né, do IP forward igual a 1, aquela máquina vira um roteador. Isso em tempo real. Tá? Ativa o roteamento em tempo real. Ela vira um roteador. Se ela tiver 2 placas de rede, ele consegue fazer roteamento. Tá ok? Tá. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Net PV4 IP forward. Tá? Que é o que faz, né, ativar o roteamento. Tá? E NetPV4 conf default RP filter é para fazer a ativação de firewall. Se você quiser ver o que você pode mudar, né, só dá uma procurada por executar esse comando aqui. Entendeu? Que você consegue ver quais são os parâmetros de kernel que você pode mudar em tempo real. E customizar sua máquina em tempo real. Se você quiser, você pode mudar no processo de inicialização e não precisa mais fazer isso em tempo real. Se você quiser, você pode mudar em tempo real. Você né, não é escravo, né, do sistema operacional. O sistema operacional faz aquilo que você quiser que ele faça. Você só precisa saber o que você quer fazer. E como aquilo pode te ganhar, né, tempo. Aí, né, o sysctl que eu falei com vocês, né, que muda os parâmetros. Né? Então, né, o "-w vai escrever, né, o valor que você quer, tá aqui, ó, sysctl -w kernel core uses PID igual a 1. Aí ele vai lá modificar. Aí se você só rodar sysctl, vai só mostrar, né, o valor do parâmetro, né, que você está referenciando no kernel. Esses valores aqui são os mesmos que você pode verificar aqui. Tá? Aí você vai saber quais são os parâmetros e você vai saber o que você consegue usar com o systemctl. Tá? Só que eu estou falando, isso aqui é muita coisa. Eu não acredito que eles vão entrar nesse detalhe, mas você tem que saber que você pode mudar os parâmetros e como você pode mudar os parâmetros. Tá? E como são comandos mais complexos, são comandos interessantes para estar com vocês, na cabeça de vocês. Porque eles sempre gostam de pegar uns negocinhos mais complexos. Então, o sysctl é um deles. Tá. E, né, essas informações, né, do que acontece, né, de configuração do hardware, tá guardado no sysctl.conf, tá, onde estão os parâmetros lá que vão ser armazenados de configuração do hardware. Você pode vir nesse arquivo e fazer as modificações também manualmente. Certo? Tá. Com isso a gente encerra Linux. Entendeu? Nosso próximo encontro, né, já vamos para a parte de rede. Beleza? Tá? E como eu falei, tem que mexer, tem que olhar, porque se vocês não mexerem, se vocês não olharem, tá, não vai dar certo. Tá? Tem que olhar. Vocês viram que não é trivial, né, mas não é igual só instalação de pacote, né, que parece trivial, né, mas tem que entender. E isso é bom porque você entendendo bem o processo de inicialização, você consegue entender muita coisa da máquina. Entendeu? Que pode ajudar vocês. Tranquilo? Beleza então, pessoal. Até o próximo encontro.